Há algo na sua rotina que está drenando a sua fé sem que você perceba. Uma sutil influência que, dia após dia, apaga a chama do Espírito em seu coração. Talvez você pense que sua vida espiritual está intacta, mas já sentiu aquela sensação de vazio, como se o céu estivesse distante. Ellen White nos alertou que Satanás não trabalha apenas com tentações óbvias. Ele age silenciosamente, moldando hábitos que roubam nosso tempo com Deus. Hoje, vamos desvendar esse segredo que mantém sua alma presa em um ciclo invisível de distração e frieza espiritual. Quantas vezes você já se levantou apressado, mergulhou no trabalho, nas redes sociais, nos compromissos diários, sem sequer perceber que sua mente estava se enchendo de tudo, menos da presença de Cristo? O inimigo não precisa colocar diante de você grandes pecados quando consegue prender seus pensamentos nas pequenas distrações. Cada manhã sem oração, cada noite sem reflexão, é uma oportunidade para a fé enfraquecer. Ellen White nos lembra que a negligência dos pequenos deveres espirituais abre portas para grandes quedas, pois é nas escolhas cotidianas que revelamos onde está nosso tesouro. E se eu lhe dissesse que a maior batalha espiritual da sua vida não acontece no templo ou em um momento dramático de decisão, mas nas coisas comuns, nos hábitos silenciosos, naquilo que você chama de rotina? As Escrituras dizem que o inimigo, como leão que ruge, anda ao redor buscando a quem possa tragar, e esse leão muitas vezes se disfarça em tarefas aparentemente inocentes. Mas será que você está discernindo esses ataques? Será que a sua rotina, que parece tão normal, não está, na verdade, matando sua conexão com Deus? Imagine como seria sua vida se cada dia fosse vivido sob a plena consciência da presença de Cristo. Ellen White ensina que cada momento é uma oportunidade de santificação e que a verdadeira vitória espiritual não está em feitos grandiosos, mas em manter o coração em comunhão constante com o Salvador. Essa verdade pode parecer simples, mas é justamente sua simplicidade que a torna tão negligenciada. Quantas bênçãos temos perdido por não fazermos de Deus nosso primeiro pensamento ao acordar e nosso último ao dormir? Hoje, eu quero te conduzir a uma reflexão profunda, talvez até desconfortável, mas necessária. Sua rotina está moldando seu caráter para a eternidade, quer você queira ou não. Está na hora de parar, respirar e encarar essa verdade sem medo. Se você sente que sua fé tem esfriado, que as promessas de Deus parecem distantes, ou que sua vida espiritual está estagnada, este vídeo é para você. Fique comigo até o final e permita que essa mensagem desperte em você uma sede nova, um anseio por viver uma vida que o céu reconheça. Você já percebeu como o inimigo raramente tenta destruir nossa fé de forma direta e violenta? Em vez disso, ele trabalha na sutileza, moldando nossas escolhas mais simples até que, sem perceber, nos afastamos do altar de Deus. Ellen White escreveu que Satanás bem sabe que tudo aquilo que desvia a mente de Deus enfraquece a alma e dá ao mal domínio sobre ela. Assim, não é apenas o pecado aberto que nos corrói. É a rotina apática, as prioridades invertidas e o barulho constante do mundo. Vivemos em uma era de pressa, onde cada segundo parece roubado. E nesse turbilhão, a voz de Cristo se torna cada vez mais distante, quase imperceptível. A pergunta é: será que você está ouvindo esse silêncio espiritual? Cada manhã, quando despertamos, já estamos em uma batalha espiritual invisível. Enquanto ainda estamos deitados, forças disputam nossa atenção. Será que começaremos o dia na presença de Deus, ou nos entregaremos às distrações? Ellen White nos lembra que os que buscam a Deus cedo encontram-no, mas a maioria desperta com o coração cheio de preocupações, mergulhando nas notícias, nos compromissos e nos problemas antes mesmo de dobrar os joelhos. E assim, pouco a pouco, um distanciamento se estabelece. O inimigo não precisa impedir você de orar com violência. Ele apenas mantém sua mente ocupada demais para lembrar que precisa. Essa rotina que parece tão normal é, na verdade, um campo de batalha espiritual. O mundo moderno tornou-se uma teia de estímulos que aprisionam a mente, e Ellen White, mesmo em sua época, já alertava sobre os perigos de uma vida sem quietude espiritual, afirmando que Satanás procura constantemente encher a mente com distrações.
Hoje, essa profecia se cumpre de maneira assustadora. Notificações, redes sociais, preocupações financeiras, tudo contribui para criar uma barreira entre você e a paz de Cristo. Se não discernirmos isso, cairemos no engano sutil de achar que estamos bem espiritualmente, enquanto nossa fé está sendo drenada, gota a gota. Mas existe uma verdade libertadora. A vida cristã vitoriosa não é construída em momentos grandiosos, mas em escolhas diárias. O céu observa cada pensamento, cada decisão aparentemente pequena, porque são elas que moldam nosso caráter. Ellen White escreveu que o caráter não é formado em um momento, ele é o resultado de pensamentos e atos repetidos. A pergunta que ecoa é: o que você está repetindo? Suas escolhas diárias estão fortalecendo sua fé ou construindo um muro entre você e Deus? Se não pararmos para avaliar, nossa rotina se torna um ladrão de espiritualidade e nem percebemos que estamos andando no escuro. Essa reflexão não é para gerar medo, mas para despertar. Se há algo que Satanás teme, é um cristão desperto e intencional, alguém que decide viver cada dia em oração e comunhão. E Cristo não nos chamou para uma fé superficial, mas para uma vida de constante vigilância, de entrega diária e de santificação progressiva. O apóstolo Paulo escreveu que devemos orar sem cessar, e isso não é uma sugestão simbólica, é uma ordem de sobrevivência espiritual. E se você sente que sua rotina está matando sua fé, hoje é o momento de abrir os olhos e lutar. A guerra espiritual está acontecendo agora mesmo, e o campo de batalha é a sua mente. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual neste exato momento, veria uma guerra sendo travada ao seu redor. Ellen White descreveu em suas visões anjos e demônios, disputando cada alma com uma intensidade que não conseguimos imaginar. E enquanto você cumpre tarefas simples do dia a dia, forças invisíveis lutam pelo controle da sua mente e do seu coração. O maior perigo é achar que essa luta não existe, que a vida espiritual é apenas um conceito distante. Essa ilusão é uma das maiores vitórias de Satanás, convencer-nos de que estamos em paz quando, na verdade, estamos sob ataque. As Escrituras nos alertam de que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Quantas vezes você já sentiu estar tudo bem, mesmo quando sua alma estava vazia? Essa é a sutileza do inimigo, transformar a rotina em um anestésico espiritual. Ellen White adverte que o pecado raramente chega com alarde. Ele se infiltra, disfarçado em hábitos inofensivos. Talvez seja uma série que você assiste para relaxar, mas que pouco a pouco preenche sua mente com valores distantes dos princípios do céu. Talvez sejam horas intermináveis rolando telas, comparando sua vida com a dos outros, sem perceber que isso rouba o tempo que deveria ser dedicado à oração e ao estudo da palavra. Mas há uma verdade profunda que o inimigo teme. A presença de Deus é suficiente para quebrar qualquer fortaleza espiritual, e essa presença não vem de forma automática. Ela é buscada intencionalmente. Ellen White escreveu que a comunhão com Cristo deve ser o primeiro e mais sagrado dever de todo cristão. Isso significa que, a cada manhã, antes mesmo de o sol nascer, somos convidados a entrar na sala do trono, a encontrar força na fonte eterna de poder. Ainda assim, quantos de nós preferimos a pressa, adiando o encontro com Deus, até que a vida espiritual se torna apenas uma formalidade? Você já reparou como Jesus sempre se retirava para orar, mesmo em meio a multidões que clamavam por ele? Se o próprio Filho de Deus sentia necessidade de se conectar ao Pai antes de qualquer decisão, quanto mais nós precisamos desse momento diário. Ellen White nos lembra que ninguém pode estar seguro um dia, ou mesmo uma hora, sem oração. Essa não é uma advertência exagerada, é uma realidade espiritual. Cada dia sem essa conexão é um convite ao fracasso, porque a força para resistir ao mal não vem de nós, mas do Espírito Santo. No entanto, a beleza dessa verdade é que nunca é tarde para mudar. O mesmo Deus que criou os céus e a terra está disposto a restaurar sua rotina, a encher cada detalhe do seu dia com significado eterno. Ele não quer apenas que você reserve alguns minutos para ele. Ele quer caminhar com você em cada passo, transformar o trabalho, as conversas e até as dificuldades em oportunidades para crescimento espiritual. Ellen White disse que
O céu começa aqui na terra, quando o coração está cheio da presença de Cristo. Essa promessa é para você hoje, agora mesmo. Mas será que você está disposto a quebrar os padrões que têm matado sua fé e reescrever sua história com Deus? Imagine sua vida espiritual como uma chama. Quando o Espírito Santo sopra sobre ela, ela cresce, ilumina e aquece todos ao redor. Mas quando a negligência entra, essa chama não se apaga de repente. Ela se torna uma brasa tímida, quase imperceptível. Ellen White afirmou que é pela negligência dos deveres simples e cotidianos que muitos se afastam de Cristo. Essa é a armadilha do inimigo. Não precisa apagar o fogo, basta sufocá-lo pouco a pouco. Ele sabe que se conseguir roubar seus primeiros minutos do dia, se conseguir ocupar sua mente com ansiedades e preocupações, você viverá sem força espiritual, sem discernimento, sem a presença constante de Deus. Quantas vezes você já sentiu um vazio profundo, mesmo depois de um dia cheio de atividades? Essa sensação é a prova de que nada neste mundo pode preencher o espaço reservado para Cristo em seu coração. O inimigo oferece entretenimento, distrações, status, mas tudo isso é areia movediça espiritual. Ellen White compara essa busca por satisfação em coisas terrenas a beber de cisternas rotas que não retêm água. Se a sua alma tem vivido sedenta, talvez seja porque você tem bebido de fontes erradas. A rotina sem Cristo é uma prisão dourada. Parece confortável, mas sufoca sua fé até que não reste mais nada além de aparência religiosa. Mas aqui está a esperança. Deus nunca deixou de lutar por você. Mesmo quando você o esquece, Ele continua chamando pelo seu nome, buscando meios de atrair seu coração. Ellen White diz que o amor de Deus é tão amplo e profundo que nenhuma língua humana pode descrevê-lo, e é esse amor que nos convida a mudar. Sua rotina pode ter sido moldada pelo mundo, mas ela pode ser reconstruída pelo céu. Você não precisa esperar um momento dramático para uma transformação espiritual. Ela começa hoje, no silêncio do seu quarto, no momento em que você decide priorizar a presença de Deus acima de tudo. Pense em quantas oportunidades já foram desperdiçadas por causa da pressa. A vida passa depressa, e cada dia que negligenciamos nossa comunhão com Deus é um dia perdido para a eternidade. Ellen White escreve que o tempo é o tesouro mais precioso confiado a nós, e dele teremos que prestar contas. O que você tem feito com esse tesouro? A rotina que você leva hoje está moldando seu caráter para viver eternamente com Cristo ou está transformando seu coração em solo árido, incapaz de ouvir a voz do Espírito? Essa reflexão não é um peso, mas um chamado urgente para uma mudança real e profunda. Você pode estar cansado, sobrecarregado, lutando contra tentações que ninguém conhece. Talvez tenha pensado que não existe saída, mas há esperança. Cristo venceu cada tentação que você enfrenta, e hoje Ele oferece poder para transformar não apenas sua mente, mas toda a sua vida. A rotina que parecia sufocar sua fé pode se tornar o palco de milagres diários, se você aprender a começar cada dia com Deus. Ellen White nos lembra que um cristão consagrado pode ser uma luz no mundo, mesmo em meio às trevas mais densas. O que está faltando não é mais tempo nem menos responsabilidades. É apenas uma decisão: colocar Cristo em primeiro lugar, sempre. Agora que percorremos juntos essa jornada de reflexão, é impossível ignorar a realidade de que cada escolha molda nosso destino eterno. Ellen White nos lembra que a eternidade depende dos momentos presentes, e essa verdade deve ecoar como um chamado urgente ao coração. A rotina que parecia apenas cansativa ou repetitiva, na verdade, tem sido uma arena espiritual silenciosa, onde sua fé está sendo provada. Essa percepção não deve trazer medo, mas esperança, pois se cada decisão constrói seu caráter, então cada novo amanhecer é uma oportunidade divina de recomeço. Cristo continua chamando você com a mesma intensidade com que chamou seus discípulos, convidando-os a deixar redes, ocupações e preocupações para segui-lo. Hoje, esse chamado não é apenas para abandonar algo físico, mas para largar a pressa, a distração e a indiferença que sufocam sua alma. Ellen White escreveu que o tempo passado em comunhão com Deus nunca é perdido. Essa frase simples e profunda revela que a verdadeira vitória não está em fazer mais, mas em viver sob a direção do céu.
Não há rotina que possa destruir sua fé quando Cristo se torna o centro dela. Pense no impacto que uma simples decisão pode ter. Uma única manhã ajoelhado em oração, um único momento de silêncio para ouvir a voz de Deus, pode mudar o rumo de um dia inteiro, e um dia transformado por Cristo pode mudar toda uma vida. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não exige que sejamos gigantes espirituais de um dia para o outro. Ele nos pede apenas um coração disposto. Ellen White afirma que Deus toma os homens tais como eles são e os educa para o seu serviço, se entregarem o coração a Ele. A verdadeira transformação começa agora, em passos pequenos, mas constantes, rumo ao trono de graça. E enquanto essa mensagem ecoa em sua mente, permita que ela seja mais do que palavras, que seja um despertar. Olhe ao redor, veja o mundo correndo em uma busca frenética por prazeres passageiros, enquanto Cristo oferece paz duradoura e propósito eterno. Essa é a escolha que define tudo: manter uma rotina que mata sua fé ou construir uma rotina que a fortaleça. O convite está feito, e não há nada mais poderoso do que dizer sim ao Deus que transformou vidas ao longo dos séculos, e ainda hoje está disposto a transformar a sua. Se essa reflexão falou com você, compartilhe-a. Deixe que outros também recebam esse convite ao despertar espiritual. Curta, comente e se inscreva no canal. Não apenas como um gesto de apoio, mas como um compromisso de caminhar lado a lado nesta jornada rumo a uma vida mais próxima de Cristo. Seja parte desta comunidade que busca viver com propósito, porque cada ato de fé, cada palavra compartilhada, cada coração tocado, é uma luz que brilha em meio às trevas. Talvez essa seja a faísca que reacenderá a chama em outra vida. E isso, meu amigo, é eternidade em ação.